Olá, buscadores de sabedoria e guardiões dos velhos caminhos. Bem-vindos de volta ao nosso santuário de histórias, onde o véu entre o nosso mundo e o reino do invisível se torna mais tênue. Hoje, convido-vos a uma jornada por um dia de profunda importância, um portal para a mudança, onde a luz e a sombra dançam em perfeita, porém inquietante, harmonia. Pois saibam que hoje, as fronteiras entre os mundos diluem-se, e o cosmos respira um ar de balanço precário. É um dia de poder ancestral, de colheita e de promessas silenciosas, mas também um dia de advertências severas. As energias ancestrais fluem, e cada gesto, cada pensamento, cada escolha, ecoa com uma força inigualável. Não subestimem o poder deste dia, pois o universo fala em sussurros, e os espíritos observam atentamente. Permaneçam vigilantes. Estamos no dia 23 de setembro, um ponto crucial no calendário da Terra, conhecido por muitos nomes através dos séculos. Para os nossos antepassados, era a encruzilhada do outono, o dia da segunda colheita, ou simplesmente o equinócio de outono. É o momento exato em que o dia e a noite se igualam em duração, um breve e mágico instante de perfeito equilíbrio antes que a escuridão comece a prevalecer, anunciando a chegada do inverno. Este não é apenas um fenômeno astronômico, é um portal energético que influencia a natureza, os nossos corpos e, acima de tudo, a nossa alma. As folhas começam a dourar, o ar fica mais fresco e a terra oferece os seus últimos frutos abundantes antes de adormecer. É um tempo de gratidão, de reflexão sobre o que colhemos, tanto literal quanto metaforicamente, e de preparação para os meses mais introspectivos que se avizinham. Em Portugal, país de profundas raízes católicas e paganismo velado, o dia 23 de setembro pode não ter um santo padroeiro com celebrações massivas ligadas diretamente ao equinócio, como acontece com outros dias. No entanto, o espírito deste período ressoa profundamente com os rituais de agradecimento e proteção. Embora a Igreja celebre a memória de santos como São Lino, Papa e Mártir, ou Santa Tecla, Virgem e Mártir, as tradições populares desta data mergulham em águas muito mais antigas, anteriores ao cristianismo. É um tempo em que as preces se elevam à Mãe Terra, ao Divino Provedor, pedindo por uma colheita abençoada, pela fertilidade dos campos para o próximo ano e pela saúde e prosperidade da família. As comunidades rurais, em particular, viam neste dia uma oportunidade para reforçar os laços com o sagrado, pedindo proteção contra as doenças que o inverno traria e pela abundância nos celeiros. As súplicas não eram apenas por pão na mesa, mas por calor no lar, por saúde para os animais e por força para os que trabalhavam a terra. É um eco dos rituais pagãos do Mabon, a festa da segunda colheita, onde se agradecia pelos dons da terra e se pedia bênçãos para os tempos frios. Os deuses antigos da fertilidade e da abundância eram lembrados, muitas vezes, sob o disfarce de santos ou figuras populares, numa simbiose que é tão característica da nossa cultura. Para verdadeiramente compreender a essência deste dia, precisamos de viajar no tempo, muito antes dos calendários modernos, até aos tempos em que a vida era ditada pelos ritmos imutáveis da natureza. O equinócio de outono, ou Mabon, como era conhecido nas tradições pagãs celtas e germânicas, não celebrava uma figura única, mas sim um evento cósmico, o balanço perfeito. Imaginem, se puderem, as comunidades ancestrais europeias. O verão havia chegado ao fim. Os campos estavam repletos do trabalho árduo da primavera e do calor do sol. Era o tempo da gratidão. A lenda popular fala de uma deusa da colheita, muitas vezes associada à Grande Mãe, que nesse dia oferecia os seus últimos mais generosos frutos antes de iniciar o seu longo sono de inverno. Acreditava-se que ela, exausta pelo parto da abundância, começava a recolher as suas forças, mas não sem antes garantir que os seus filhos teriam o suficiente para sobreviver aos meses de escassez. Uma das histórias mais comoventes
associa este dia ao mito de Perséfone. Vocês se lembram? Perséfone, a bela filha de Deméter, deusa da colheita, foi levada para o submundo por Hades. O desespero de Deméter fez com que a terra ficasse estéril, iniciando o inverno. O equinócio de outono, por vezes, era visto como o momento em que Perséfone fazia a sua última visita à superfície antes de regressar ao submundo, levando consigo a vitalidade da terra. Este retorno não era triste, mas sim um ciclo necessário, uma promessa de que ela voltaria. Era um dia de aceitação, de reconhecimento de que para haver vida nova, algo deve primeiro morrer e ser transformado. Em outras culturas, este era o dia em que o rei do carvalho, simbolizando o verão e a luz, cedia o seu trono ao rei azevinho, o rei do inverno e da escuridão. Não era uma batalha, mas uma transição respeitosa, um reconhecimento da dualidade e da necessidade de ambos para o equilíbrio do universo. A própria natureza mostrava-o. A abundância da colheita, as cores vibrantes das folhas, eram um último glorioso suspiro antes do despojamento. As fogueiras eram acesas, não para queimar o mal, mas para honrar o sol que diminuía e para guiar os espíritos ancestrais que se dizia estarem mais próximos neste dia. Era um momento para celebrar a vida que havia sido nutrida e para se preparar, espiritual e fisicamente, para a fase de descanso da terra. As lendas contam que os velhos sábios passavam a noite em meditação, escutando os sussurros do vento, interpretando os padrões das estrelas e buscando a sabedoria que este equilíbrio temporário podia oferecer. A magia da gratidão e da preparação permeava o ar, e as histórias de fadas e duendes que se despediam antes do inverno eram contadas à volta das fogueiras, ensinando as crianças sobre o respeito pelos ciclos da natureza. Conhecendo os sinais da destino. As antigas vozes da natureza, as profecias do tempo e da sorte, presságios climáticos e da colheita. Se o dia 23 de setembro for quente e ensolarado, o inverno será ameno e com pouca neve. Os nossos antepassados observavam a natureza como um livro aberto. Um equinócio quente indicava que as energias do verão ainda tinham alguma persistência, prometendo um tempo mais suave para os meses frios. Ventos fortes neste dia anunciam um inverno rigoroso e tempestuoso. O vento era visto como a respiração dos espíritos. Ventos agitados prenunciavam turbulência no clima e, consequentemente, desafios para a sobrevivência e para a vida nos campos. Se as folhas das árvores caírem abundantemente neste dia, a colheita do próximo ano será farta. A generosidade da natureza em ceder as suas folhas era interpretada como um sinal de que a terra se estava a preparar bem para o seu descanso, prometendo uma renovação vigorosa na primavera. Era como se a terra libertasse para receber mais. Muitos cogumelos a surgir neste equinócio indicam um outono chuvoso e um inverno com boa umidade para a terra. Os cogumelos eram vistos como filhos da umidade. A sua abundância significava que a terra estava a ser bem regada, o que era benéfico para os lençóis freáticos e para a vitalidade futura do solo. Ver um bando de pássaros migratórios voando para sul neste dia significa que o frio chegará em breve. Os pássaros são mensageiros da natureza. A sua partida apressada era um sinal inequívoco de que as temperaturas iriam descer rapidamente, e os mais velhos já se preparavam para o inverno rigoroso. Se o orvalho for pesado na manhã do equinócio, os invernos serão secos, mas as geadas virão cedo. Orvalho pesado mostra uma noite fria e umidade no ar. A falta de chuva posterior indicaria um inverno seco, mas o frio noturno já seria um prenúncio das geadas, exigindo cuidado com as últimas colheitas. Apanhar a última maçã caída da árvore neste dia traz boa sorte e saúde para o ano vindouro. O último fruto era considerado sagrado, carregado com a essência da colheita. Comê-lo era absorver essa energia e prosperidade, garantindo proteção contra doenças.
Presságios domésticos e financeiros. Se uma aranha tecer uma teia dentro de casa neste dia, um visitante inesperado e portador de boas notícias está a caminho. As aranhas, muitas vezes associadas à tecelagem do destino, eram vistas como arautos. A sua presença em casa era um bom presságio, especialmente no equinócio, um tempo de transição e novas ligações. Encontrar uma moeda antiga ou perdida neste dia prevê ganhos financeiros inesperados. O equinócio é um tempo de balanço e de ajuste de contas. Encontrar algo perdido ou esquecido era um sinal de que a fortuna iria sorrir, como se o universo estivesse a devolver o que era seu por direito. Se o pão queimar no forno neste dia, cuidado com perdas financeiras nos próximos meses. O pão é o símbolo da subsistência, da vida. Queimá-lo era um presságio de desperdício ou escassez, um aviso para ser mais cauteloso com os recursos e evitar gastos desnecessários. Ver uma coruja durante o dia é um aviso de que segredos serão revelados ou que uma verdade oculta virá à tona. As corujas, criaturas da noite e da sabedoria, raramente aparecem de dia. A sua presença diurna era um sinal de que o véu entre o visível e o invisível estava fino, permitindo que verdades escondidas, por vezes desconfortáveis, viessem à luz. Se o fogo da lareira arder com chamas altas e brilhantes, a família terá calor e harmonia durante o inverno. O fogo é o coração do lar, o centro da vida familiar. A sua vitalidade neste dia de transição assegurava que a energia do lar seria forte e acolhedora, afastando as discórdias e o frio. Os segredos dos sonhos nesta noite mística. A noite do equinócio de outono é uma das mais potentes para a profecia onírica. Acredita-se que, com o véu entre os mundos tão fino, os sonhos se tornam portais para mensagens importantes do subconsciente e do reino espiritual. Prestem atenção, pois os vossos guias falam nos vossos devaneios, sonhar com colheitas abundantes. Se no seu sonho surgir uma vasta e fértil colheita, com cestos cheios de frutos e grãos, é um sinal auspicioso de prosperidade e recompensa pelo seu trabalho. Significa que os seus esforços passados serão reconhecidos e que a abundância, tanto material quanto espiritual, está a caminho. Sonhar com folhas a cair. Ver folhas a cair das árvores simboliza a libertação do que já não serve. Pode indicar que é tempo de deixar ir velhas mágoas, projetos estagnados ou relacionamentos tóxicos, para que algo novo possa florescer. É um sinal de renovação e de aceitação do ciclo da vida e da morte. Sonhar com um balança ou equilíbrio. Se surgir a imagem de uma balança, ou se sentir um perfeito equilíbrio em alguma situação, é um sinal de que a justiça prevalecerá ou que encontrará a harmonia em alguma área da sua vida que estava em desordem. Pode também indicar que precisa de avaliar as suas escolhas e encontrar o seu próprio centro. Sonhar com um banquete. Um sonho com um banquete festivo sugere celebração, comunhão e a satisfação das suas necessidades. É um sinal de que a família e os amigos estarão por perto e que haverá motivos para agradecer e partilhar. Sonhar com animais em hibernação. Ver animais a prepararem-se para hibernar, ou já adormecidos, simboliza a necessidade de introspeção, de descanso e de reunir forças. Sugere que é um bom momento para se recolher, meditar e recarregar energias para os desafios futuros. Sonhar com caminhos bifurcados ou encruzilhadas. Indica que está diante de uma decisão importante. Preste atenção aos detalhes do caminho que escolhe no sonho, pois isso pode dar-lhe pistas sobre a direção a seguir na vida real. É um símbolo da transição e da escolha que este dia representa. Os nossos ancestrais acreditavam que manter um diário de sonhos neste dia era crucial, pois as mensagens eram diretas e reveladoras, guias para os meses que se aproximavam. As almas nascidas sob o equilíbrio do equinócio.
Aqueles que vêm ao mundo sob a influência do equinócio de outono, no dia 23 de setembro, são seres abençoados com uma natureza complexa e fascinante. Eles carregam a marca do equilíbrio, da transição e da sabedoria. Caráter e destino. Estas almas são frequentemente dotadas de uma profunda intuição e de uma capacidade inata para ver os dois lados de qualquer questão. São diplomatas naturais, pacificadores, que buscam a harmonia em todas as suas relações. A sua personalidade é marcada por uma mistura de calor e introspecção. São sociáveis, mas também valorizam a solitude e a meditação. Possuem uma mente analítica e uma grande curiosidade, sempre em busca de conhecimento e verdade. São observadores atentos, capazes de perceber nuances que a maioria ignora. Contudo, essa mesma busca pelo equilíbrio pode torná-los indecisos por vezes, pois pesam todas as opções com grande cuidado. O seu destino é muitas vezes ligado à mediação, à arte, à filosofia ou a campos onde a estética e a justiça são primordiais. Têm um forte sentido de moralidade e um desejo inabalável de fazer o que é certo. No entanto, precisam de aprender a proteger a sua própria energia, pois a sua natureza empática pode levá-los a absorver as emoções alheias. São almas antigas, com uma sabedoria que transcende a sua idade, e muitas vezes se sentem conectados com os ciclos da natureza e com os mistérios do universo. O seu desafio é abraçar a mudança e as transições da vida com a mesma serenidade com que a natureza aceita a chegada do outono. Os Imeninike, nomes abençoados do equinócio. No dia 23 de setembro, celebramos os seguintes nomes, que carregam consigo uma história e um significado especial. São Lino, o segundo Papa da Igreja Católica, sucessor de São Pedro. Lino significa linho, simbolizando pureza e simplicidade. Aqueles que celebram o nome Lino são muitas vezes vistos como pessoas de fé inabalável, com uma natureza calma e um coração puro, dedicados ao serviço e à verdade. A sua presença é serena e inspiradora, e eles possuem uma força silenciosa que os ajuda a superar os desafios. Santa Tecla, virgem e mártir dos primeiros tempos do cristianismo, discípula de São Paulo. Tecla significa glória de Deus. As mulheres com este nome são frequentemente associadas à coragem, à fé inabalável e à resiliência. São líderes naturais, com uma determinação feroz e um espírito livre que as impulsiona a lutar pelas suas convicções, mesmo diante da adversidade. Santo André, o tribuno, um mártir cristão do século IV. São Adão, um dos primeiros papas. São Constâncio. Vários santos com este nome. A estas almas abençoadas, que a luz do equilíbrio do equinócio ilumine sempre os seus caminhos. O chamado da antiguidade. Tradições e rituais para o dia do equilíbrio. Neste dia mágico de equilíbrio e transição, os nossos antepassados realizavam rituais e observavam tradições que visavam agradecer, proteger e preparar o lar e a alma para a estação que se avizinhava. São práticas que nos ligam à terra e aos seus ciclos, repletas de sabedoria ancestral. 1. O ritual da mesa da colheita e da gratidão. Objetivo: agradecer pelos dons da terra, invocar a abundância e garantir a prosperidade para o inverno que se aproxima. O que será necessário? Uma toalha de mesa de cores outonais, laranja, castanho, verde escuro, velas, uma branca para a luz, uma preta para a escuridão, mistério, frutos da estação, maçãs, uvas, romãs, grãos, trigo, milho, nozes, castanhas, abóboras pequenas, um copo de vinho ou cidra, incenso de sândalo ou olíbano. Quando e como realizar? Ao anoitecer, no dia 23 de setembro. 1. Escolha um local tranquilo em sua casa, de preferência onde a luz da lua possa entrar, ou um espaço que você considere sagrado. 2. Estenda a toalha de mesa.
No centro, coloque a vela branca e a preta, lado a lado, simbolizando o equilíbrio do dia e da noite. Acenda-as, focando-se na sua chama. 3. Disponha artisticamente os frutos, grãos e vegetais da colheita em redor das velas. Ao fazê-lo, pense em tudo o que a terra lhe ofereceu e no que você colheu na sua vida pessoal e profissional. 4. Coloque o copo de vinho ou cidra ao lado, como uma oferenda líquida. 5. Acenda o incenso e deixe o seu aroma preencher o espaço, purificando o ar e elevando as suas preces. 6. Com as mãos postas sobre a mesa, feche os olhos e respire profundamente. Concentre-se na sensação de gratidão que emana do seu coração. 7. Texto da invocação. Sugestão. Mãe Terra, Senhora da Abundância, neste dia de equilíbrio sagrado, venho com o coração pleno de gratidão. Pelos frutos que nutrem, pelos grãos que alimentam, pela vida que floresce e se recolhe, eu te agradeço. Que a tua generosidade se estenda ao meu lar. Que a prosperidade nos visite e que a sabedoria da colheita nos guie nos meses de recolhimento. Que o equilíbrio entre a luz e a sombra proteja a minha família e o meu caminho. Assim seja, e assim se faça. 8. Permaneça em silêncio por alguns minutos, visualizando a abundância a fluir para a sua vida e para o seu lar. O que fazer depois? Deixe as velas arderem completamente, sempre sob supervisão, por segurança. Os frutos e grãos podem ser consumidos por si e pela sua família, ou oferecidos à natureza, pássaros, animais pequenos, no dia seguinte, simbolizando a partilha da abundância e o ciclo da vida. O vinho ou cidra deve ser partilhado em comunhão. 2. O ritual da fumaça sagrada para a limpeza e proteção do lar. Objetivo: limpar energias estagnadas, afastar influências negativas e proteger o lar e os seus habitantes para o inverno. O que será necessário? Um feixe de sálvia seca ou rosmaninho, ervas de purificação, uma taça de cerâmica ou concha resistente ao calor, um fósforo ou isqueiro, sal grosso. Quando e como realizar? Durante o dia 23 de setembro, preferencialmente de manhã ou ao início da tarde. 1. Abra todas as janelas da casa para permitir a saída das energias antigas e estagnadas. 2. Coloque um pouco de sal grosso em cada canto da entrada principal da casa, formando uma barreira protetora contra o mal. 3. Acenda a ponta do feixe de sálvia ou rosmaninho até que comece a libertar fumaça. Não deve haver chama, apenas brasa e fumaça. 4. Comece na divisão mais afastada da porta de entrada e caminhe lentamente no sentido dos ponteiros do relógio, abanando a fumaça com a mão ou uma pena, direcionando-a para todos os cantos, paredes, portas e janelas. 5. Enquanto o faz, repita, em voz baixa ou mentalmente, que toda a energia estagnada e negativa seja purificada e se afaste, que a luz e a proteção preencham este lar, que a harmonia e a paz residam aqui, que o mal se afaste e o bem permaneça e prospere. 6. Preste atenção especial aos espelhos, portais de energia, debaixo das camas e dentro dos armários, pois são locais onde as energias podem acumular-se mais facilmente. 7. Termine na porta de entrada, deixando que a fumaça saia pela porta e leve consigo tudo o que não serve. O que fazer depois? Apague o feixe na taça de cerâmica. As cinzas podem ser devolvidas à terra, enterradas ou espalhadas no jardim. O sal nos cantos pode ser varrido para fora de casa no dia seguinte, simbolizando a remoção completa do negativo. 3. O ritual da meditação da meia-luz para equilíbrio pessoal. Objetivo: encontrar o seu próprio centro, harmonizar as suas energias internas e preparar-se para a introspeção dos meses mais escuros. O que será necessário? Um lugar tranquilo onde não seja perturbado, uma vela branca, um copo de água pura, um cristal de quartzo, opcional, para amplificar as energias. Quando e como realizar?
Ao pôr do sol do dia 23 de setembro, quando a luz do dia e a escuridão se encontram. 1. Encontre um local onde possa sentar-se confortavelmente, com a coluna reta. De preferência, vire-se para o oeste, onde o sol se despede. 2. Acenda a vela branca, que representa a sua luz interior e a clareza. Coloque o copo de água e o cristal, se tiver, à sua frente. 3. Feche os olhos e respire profundamente, inspirando luz e calma, e expirando tensões e preocupações. Sinta o seu corpo a relaxar. 4. Imagine uma linha dourada a descer do céu, entrando pelo topo da sua cabeça e percorrendo toda a sua coluna vertebral, enraizando-o profundamente na terra. Sinta o equilíbrio entre o céu e a terra em si mesmo. 5. Concentre-se na chama da vela, que simboliza a luz em si. Depois, preste atenção à escuridão que a rodeia, que representa o seu lado sombrio, os seus medos, as suas sombras. 6. Reconheça que ambos são partes de si, essenciais para a sua totalidade. Abrace a luz e a sombra, aceitando que a vida é um ciclo de ambas, e que uma não existe sem a outra. 7. Afirmação, mentalmente. Neste dia de equilíbrio sagrado, eu aceito e honro a luz e a sombra dentro de mim. Eu libero o que já não me serve e abraço a sabedoria que o recolhimento me trará. Eu sou equilíbrio, eu sou paz, eu sou grato, pela minha jornada. 8. Permaneça neste estado de meditação pelo tempo que sentir necessário, absorvendo a energia do equinócio. O que fazer depois? Beba a água, que agora está energizada pela sua intenção e pela energia do equinócio, purificando o seu interior. Leve o cristal consigo como um lembrete constante do seu equilíbrio interno. Os sabores da colheita. As tradições culinárias do equinócio. A gastronomia do equinócio de outono é naturalmente uma celebração da colheita. Os pratos são reconfortantes, nutritivos e feitos com os frutos da estação, honrando a abundância da terra e preparando os corpos para o frio que se avizinha. Maçãs e uvas. São os reis da mesa neste período. As maçãs, símbolo de vida, sabedoria e imortalidade, eram assadas, transformadas em cidra ou compotas. As uvas, símbolo de fertilidade, abundância e alegria, eram consumidas frescas ou como parte de vinhos e sumos, celebrando o fim da vindima. Pães e bolos de grãos. Pães caseiros, especialmente os feitos com cereais integrais, trigo, centeio, milho, eram essenciais. O pão era abençoado e partilhado, um símbolo da vida e da fartura. Bolos de abóbora, tortas de maçã e bolos com especiarias de outono, canela, noz moscada, gengibre, eram populares, trazendo calor, aconchego e um aroma convidativo ao lar. Vegetais de raiz e abóboras, batatas, cenouras, nabos, beterrabas e, claro, abóboras, eram a base de sopas cremosas e substanciosas, guisados ricos e assados reconfortantes. A abóbora, em particular, era vista como um símbolo de proteção e prosperidade para a casa. Nozes e castanhas. Essenciais para o inverno, eram consumidas torradas à lareira, em doces, como o tradicional pão de rala, ou adicionadas a pães e pratos salgados. A castanha, em Portugal, tem uma ligação muito forte com o outono e com a celebração do São Martinho, mas a sua presença já se fazia sentir neste equinócio como um alimento nutritivo e protetor. Vinho novo e cidra. Bebidas feitas com as primeiras uvas ou maçãs da colheita eram partilhadas em celebração, um brinde à generosidade da terra e à esperança para o próximo ano. Pratos com carne de caça. Em algumas regiões, onde a caça era permitida e abundante, pratos com carne de caça, javali, veado, perdiz, eram preparados para as mesas festivas, representando a abundância da floresta e o sustento para os meses frios. A partilha destas refeições em família e com a comunidade era um ritual em si,
fortalecendo os laços, celebrando a união e garantindo que todos tivessem o suficiente para os meses mais frios. Os guardiões da harmonia, os rigorosos proibições do equinócio. Neste dia de poder singular, onde o equilíbrio é precário e as energias estão em fluxo, existem proibições ancestrais que devem ser rigorosamente observadas. Ignorá-las pode atrair desarmonia e infortúnio, pois o universo, neste dia, é particularmente sensível às nossas ações e intenções, e as consequências podem ser duradouras. 1. Proibições domésticas e de renovação. Não iniciar grandes construções ou reformas. Este não é o dia para começar algo grandioso que exija estabilidade e permanência. A energia do equinócio é de transição e balanço, não de enraizamento de algo novo. Iniciar obras hoje pode levar a atrasos constantes, problemas estruturais inesperados e desentendimentos familiares persistentes durante todo o processo. Acredita-se que o balanço do dia impediria que a base fosse sólida, condenando o projeto ao fracasso. Não deixar o lar desorganizado ou sujo. A desordem atrai energia estagnada e negativa, o oposto do que se procura num dia de purificação e preparação para o inverno. Um lar sujo e caótico neste dia convida a doenças inexplicáveis, a desarmonia familiar e a dificuldades financeiras para os meses frios. É crucial que o espaço esteja limpo, arejado e acolhedor para receber as bênçãos da colheita e afastar as energias sombrias. Não desperdiçar alimentos, especialmente os da colheita. O desperdício é uma afronta direta à Mãe Terra e aos espíritos da abundância neste dia de gratidão pela colheita. Desperdiçar pão, frutos, grãos ou vegetais pode atrair escassez, pobreza e má sorte nos meses seguintes, como uma punição pela falta de respeito. Cada migalha é sagrada e deve ser honrada e consumida. 2. Proibições sociais e de relacionamento. Não iniciar discussões, brigas ou conflitos. O equinócio é um dia de equilíbrio delicado. A discórdia, as palavras ríspidas e as explosões de raiva desestabilizam essa harmonia, tanto no ambiente como nas relações pessoais. Iniciar brigas neste dia pode levar a desentendimentos prolongados, a afastamento de entes queridos e a um ciclo vicioso de conflito, além de atrair energias de discórdia para a sua vida e para o seu lar. Não recusar ajuda, hospitalidade ou um pedido de socorro a quem precisa. Neste dia de partilha e gratidão pela abundância, virar as costas a alguém necessitado é visto como um ato de egoísmo extremo que pode atrair carência e desfortuna para a sua própria vida. A generosidade é recompensada triplamente, enquanto a mesquinhez é punida com a privação. Não fazer fofocas ou espalhar rumores. As palavras têm poder, e neste dia de energia amplificada, a fofoca e a calúnia podem ter um impacto devastador. Espalhar negatividade sobre os outros pode atrair a mesma energia de volta para si, resultando em má reputação, conflitos e isolamento. Mantenha a pureza das suas palavras. 3. Proibições pessoais e energéticas. Não cortar o cabelo ou as unhas. Acredita-se que cortar partes do seu corpo neste dia de transição pode cortar ou diminuir a sua própria energia vital, tornando-o mais vulnerável a doenças, acidentes e má sorte. Simbolicamente, é como cortar a sua ligação com as energias da colheita e da abundância que se estão a manifestar para o seu bem-estar. Não tomar decisões precipitadas ou fazer juramentos. A energia do equinócio é de balanço, mas também de incerteza em relação ao que o futuro trará. As decisões tomadas impulsivamente neste dia podem ser malfadadas e trazer consequências indesejáveis e difíceis de reverter. Os juramentos, por sua vez, podem ser quebrados com facilidade ou trazer infortúnio, pois a instabilidade energética do dia pode influenciar o seu resultado. Pondere com calma. Não plantar sementes ou novas plantas no solo.
Este é um dia para colher, agradecer e recolher, não para iniciar novos ciclos de plantio. A energia da terra está a recolher-se e a preparar-se para o descanso. Plantar hoje pode resultar em crescimento deficiente, que as sementes não brotem, ou que os seus novos projetos tenham um mau começo, sem vitalidade. Não fazer dívidas, pedir empréstimos ou assinar grandes contratos financeiros. Assumir dívidas ou iniciar compromissos financeiros pesados neste dia pode levar a dificuldades financeiras prolongadas e inesperadas, como se a energia da escassez se fixasse à sua fortuna. É um dia para liquidar, agradecer e preparar-se para a poupança, não para onerar o seu futuro financeiro. Compreender e respeitar estas proibições não é um sinal de superstição, mas sim de sabedoria ancestral, um profundo respeito pelos ciclos da natureza e pela delicada dança do cosmos. Ao honrá-las, garantimos a nossa proteção e a harmonia com o universo. Ao concluirmos a nossa jornada por este dia singular de equilíbrio e mistério, lembrem-se da sabedoria que a natureza nos oferece. O equinócio de outono, o dia da encruzilhada, é um convite para olhar para dentro, para agradecer o que foi e preparar o que virá. Que a luz e a sombra que dançam no céu hoje inspirem a harmonia em vossos corações e lares. Mantenham-se conectados aos sussurros do universo e aos ritmos da terra, pois neles reside a verdadeira magia da existência. Até a próxima vez, que a vossa colheita seja abundante e o vosso espírito sempre iluminado.